Fala mestre, Luiz Oliveira aqui do RPG Tips e hoje eu vou trazer para você 7 das que são as principais dicas que eu uso, que eu ensino as pessoas que estão começando a mestrar, que eu aconselho que você também, se estiver começando, pegue essas dicas, entenda muito bem cada uma delas, porque vai agilizar bastante no seu processo aí de aprendizado e de aperfeiçoamento na hora de mestrar RPG de mesa. Eu que já mestro RPG de mesa aí há mais de 10 anos, principalmente Dungeons and Dragons, mas também já mestrei chamado de Cthulhu e outros sistemas. Eu vi que esses 7 pontos são realmente essenciais que você esteja atento a eles, porque se você se atentar, os seus jogos vão atingir níveis aí cada vez melhores e você vai conseguir maior imersão, maior diversão de uma forma geral nos seus jogos, que eu imagino que é isso que você busca, porque é isso que nós buscamos ao jogar RPG de mesa. É ter um entretenimento aí de qualidade através da imersão e através das emoções geradas nos jogadores. No seu caso, com o papel de mestre, tem essa função aí de fazer toda a dinâmica da mesa. Então, quando você está nesse papel de mestrar RPG, você precisa necessariamente se atentar a esses pontos que eu vou te falar aqui hoje, porque isso vai evitar que você passe por alguns transtornos, alguns problemas que, se você não soubesse, poderia estar passando e você nem sabe de onde que veio determinado problema por conta disso. Então vamos lá, vou te falar essa lista aqui numa ordem que vai fazer bastante sentido para você, e no final deixa nos comentários o que você achou, se você gostou, se realmente está impactando nas suas mesas depois que você começar a aplicar. E também deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aqui do RPG Tips, que aqui eu vou postar sempre vídeos especificamente para mestres que querem conduzir jogos melhores, porque eu acredito que se você jogar bem, você poderá jogar sempre. E a minha ideia é sempre ajudar a mestres a conduzir jogos melhores, porque eu tenho uma filosofia muito grande de que o mestre tem um papel muito importante na disseminação do hobby pelo país. O RPG ele ainda é um pouco conhecido, ele está cada vez ganhando mais espaço, a gente vê aí aparecendo mais na mídia o RPG agora, mas com o passar do tempo ele vai ganhar mais espaço. E os mestres conduzindo bons jogos, você conduzindo bons jogos, eu conduzindo bons jogos, nós temos aí um papel muito importante na questão de manter o hobby, de não afastar pessoas e sim atrair pessoas para o hobby através de bons jogos, boas experiências, e as pessoas vão querer voltar e jogar mais vezes, com certeza, porque o RPG ele tem essa capacidade. Quando você faz uma sessão, você joga uma sessão muito boa, com certeza você vai querer jogar de novo, seguir uma campanha, jogar outros one-shots, porque é muito bom a sensação que dá, toda a abertura de coisas que você pode fazer no RPG, que traz a magia do hobby aí, que faz ele ser um tom diferencial na hora de você pensar comparado a jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, outros jogos que são um pouco mais fechados nesse quesito. Então, você como mestre já vai pensando aí, colocando em mente se você estiver começando, ou se você for um mestre já há mais tempo, mas ainda não tinha parado para se atentar nisso, que você deve sempre se aperfeiçoar, tentar conduzir jogos melhores, porque você tenha tanto a questão da diversão na sua mesa, para você divertir todo mundo, se divertir junto, e também essa questão do hobby maior, para poder atrair mais pessoas, propiciar bons jogos, e aí você vai conseguir manter aí o hobby cada vez mais crescendo e ajudando a comunidade brasileira, que vem cada vez já crescendo naturalmente, mas com certeza a sua ajuda vai ser muito grande aí, melhorando a qualidade dos seus jogos cada vez mais. E para isso hoje eu vou deixar essas dicas aqui, que eu aplico e com certeza vão fazer total diferença na hora que você for mestrar os seus jogos de RPG de mesa. Então vamos para a primeira dica já, que é uma dica muito importante. Então vamos para a primeira dica, já que é uma dica muito valiosa, que às vezes ela pode ficar um pouco assim difícil de você pegar, de você entender se você estiver começando por conta própria assim, mas que agora depois disso aqui você vai ficar sempre atento a ela, que é você aceitar o feedback dos jogadores. Não só aceitar, como pedir também ao final de cada sessão, ao final de cada aventura, aí você vai escolher um padrão para você fazer isso. Mas o feedback dos jogadores é a opinião dos jogadores ali da sua mesa sobre como é que foi esse jogo, o que foram as melhores partes, o que precisa melhorar. Tudo isso você precisa levar em conta, você precisa colocar ali na ponta do lápis, inclusive até anotar se for possível, anote quais foram os pontos positivos dessa sessão. Pergunte para o seu grupo e as suas próprias percepções também. Faça um feedback. A narração foi boa da cena da masmorra, o combate foi bem emocionante, teve bastante emoções aí de medo, a gente estava jogando um jogo aí de terror e realmente gerou medo, então foi muito bom isso. Esses foram pontos bem positivos da mesa. Mas também isso é bom, receber elogio é muito fácil, né? Todos nós estamos bem mais propensos a receber elogio. Mas fique aberto também a receber críticas desde construtivas,
para sua forma de mestrar, além de que você vem estudando como mestre, acompanhando aqui o RPG Tips, seja aqui ou seja lá no meu Instagram, se você não me segue ainda lá, @RPG Tips, eu também posto conteúdo aqui voltado especificamente para você que é mestre de RPG e quer conduzir jogos melhores. Então o conteúdo lá também é bem voltado para isso, me segue lá. Então você vem buscando esse conteúdo, vem melhorando, mas na prática ali, quando a coisa acontece mesmo, também é importante você colher esses feedbacks aí, entender o que foram os pontos melhores da sua campanha, o que precisa melhorar. Você já vai anotando isso e vai melhorando a cada sessão. Então escute os jogadores, tenha essa humildade. Dentro do papel de mestre, a humildade é uma coisa muito interessante, porque às vezes tem esse problema de o papel de mestre acabar subindo para a cabeça de algumas pessoas. E aí a pessoa fica meio que sentindo o deus do RPG ali, gerencia tudo, é do jeito dele ou não é. E tem mestres que acabam, já aconteceu isso comigo algumas vezes, com certeza se não aconteceu pode vir a acontecer com você. Isso não é que a pessoa é ruim ou boa, às vezes é questão do momento, da maturidade como mestre também. Mas se você já estiver sabendo disso, talvez você evite e consiga já evitar esse tipo de constrangimento, de entender, você tem que entender que o jogo é de todos e a história gira em torno dos personagens dos jogadores. Então você não tem a sua história, o RPG não é seu como mestre. Então, você tem que escutar o feedback dos jogadores o tempo inteiro e estar ali moldando o seu jogo, o jogo ali do grupo conforme a necessidade de todos, o que agradar mais um, o que agrada mais outro. Entenda cada um dos seus jogadores. Que aí você vai ganhar muito tempo aí, evitar frustrações, evitar pessoas saindo da sua mesa, você às vezes nem sabendo por quê, porque não tem essa abertura de comunicação. Então mantenha o canal aberto, conversa com as pessoas, conversa com os seus jogadores, o que foi bom na sessão, o que foi ruim, escute o que foi ruim, sem apelar, sem achar que é coisa que estão de marcação com você, escute, anote, tente aplicar melhoras. Se tiver alguma dúvida, eu estou com esse determinado problema, me mande mensagem também. Ô Tips, estou com um problema aqui e tal, não estou conseguindo desenrolar cenas de combate. Que eu falo para você, te ajudo também, me manda lá pelo direct do Instagram, ou deixa aqui nos comentários desse vídeo. E aí a gente vai conversando e você vai evoluindo junto com o seu grupo também, porque desde quando você mostrar que está disposto a isso, o seu grupo também vai aceitar, porque eles estão junto com você ali buscando diversão. Então você vai se desenvolvendo e vai aplicando isso e escutando os feedbacks do jogador. Então essa é a primeira dica que eu considero mais valiosa dessa lista aqui, porque com certeza o feedback vai fazer você evoluir muito como mestre de RPG. O segundo ponto que você tem que levar em mente na hora de mestrar RPG é que às vezes você pode ficar meio pensando assim, nossa, eu quero mestrar tudo certinho agora. Então, já que o Tips falou pra eu ter uma sessão foda, pra poder as pessoas ficarem na minha mesa e eu ajudar a expandir o hobby, eu vou fazer tudo perfeito aqui pra não dar nada de errado. E aí eu vou conseguir levar o meu jogo lá em cima já de cara, tal, não sei o quê. Mas não, vai com calma. É assim, você tem que buscar sempre jogos melhores, claro, com certeza, sempre tentando evoluir, mestrar jogos cada vez melhores, mas não tente buscar totalmente a perfeição também. O que você tem que pensar é o seguinte, se todos da mesa estiverem se divertindo, e quando eu falo de diversão aqui, tô falando no sentido de entretenimento, não é nem sentido só de dar risada, porque às vezes você tá jogando um jogo de terror, por exemplo, não tem ninguém rindo, mas as pessoas estão se divertindo, estão tendo um entretenimento ali necessário. Um bom filme, às vezes você vai assistir um filme, é de terror, você não dá risada, não é necessariamente comédia, mas você está conseguindo extrair o resultado. Então, desde que as pessoas ali do seu grupo estejam realmente se divertindo, você não precisa se preocupar em ser tão perfeccionista, porque as imperfeições do mestre elas acabam se tornando irrelevantes ou ficam mascaradas ali ou maquiadas por conta do sentimento ali. Você está entregando o resultado que você se propôs a colocar como mestre, que é gerar esse entretenimento, essa diversão, esse momento único aí que o RPG propõe. Então, se você conseguir entregar isso, você não precisa pensar em ser a campanha perfeita, a história totalmente amarrada ali, você tá os jogadores totalmente imersos. Isso vai acontecer com o tempo. Quando de acordo com você for evoluindo como mestre, você vai sempre buscar isso. A meta final é essa. Mas só de você estar se desenvolvendo e se colocando ali para ouvir feedbacks e colocando e buscando a diversão e entregando essa diversão para os jogadores através de várias coisas, você não precisa buscar a perfeição totalmente. Você vai ver que essas imperfeições que às vezes acontecem, às vezes você esqueceu um ponto de vida de algum monstro, ou você fez uma cena ali que não ficou tão bem amarrada com a cena anterior que aconteceu, não fez muito sentido ali, lógico. Porque o RPG é diferente de um livro, se você estiver escrevendo um livro, você consegue revisar, você lê aquele capítulo, você fala, nossa, esse personagem que nem tinha aparecido na história antes, como é que todo mundo já conhece ele? Então tem um furo aqui no roteiro. Então o RPG não, o RPG ele vai acontecendo ali de acordo com as decisões dos jogadores, as coisas que você vai colocando, então é meio difícil você manter o roteiro 100% fechadinho. Pode ser que de vez em quando tenha umas falhas no roteiro,
umas coisas acontecem. Uma vez eu tava mestrando RPG e eu tava usando aquela armadilha de bola de pedra rolante. Aí eu falei, uma pedra felpuda cai e rola em direção aos jogadores. Aí depois a turma ficou com isso a RPG todo, que é uma pedra felpuda? O que é uma pedra felpuda? Aí eu usei essa termo, mas eu nem tinha visto que eu tinha usado certo. Eu fui pesquisar depois, felpuda é uns pelinhos assim, né? Não faria sentido nenhum na descrição. Aí fiquei sendo zoado isso aí durante muito tempo dessa campanha, mas você tem que se preocupar de estar tudo dentro do padrão. Às vezes escapa a palavra errada, às vezes você fala alguma coisa assim que não tá dentro da história, você interpreta monstro errado, isso aí é normal, acontece. Isso aí você tem que entender que o RPG é muito dinâmico e você vai estar disposto a acontecer isso com você, vai estar disponível ali, pode acontecer a qualquer momento. Então você tem que ter jogo de cintura, segurar ali e tal, desenrolar e continuar seguindo a história, porque se você estiver entregando diversão, entregando entretenimento, com certeza essas imperfeiçõezinhas menores vão ser tranquilas. O que não pode acontecer é fazer um jogo totalmente fora, né, do que eu te falo aqui, do que você acompanha aqui no RPG Tips, que aí você vai começar a perder a imersão e ir muito longe. Aí você não vai começar a não entregar a diversão e o entretenimento. Aí vai ser problema, porque aí o grupo vai começar, pô, não vou poder ir na próxima sessão, ou não vamos jogar não, tal. Vai começar a ter desinteresse porque seus jogos não estão sendo tão bons. Então, desde que você esteja fazendo jogos bons aí, medianos para cima, com certeza você vai estar livre aí de, ou tendo pelo menos um voucher aí para você ter algumas imperfeições que seus jogadores vão liberar para você seguir tranquilo, beleza? E atrelado a isso também, você tem que pensar que os seus jogadores, eles te conhecem. Às vezes eles não te conhecem pessoalmente, mas eles sabem do seu papel de mestre ali. Eles não estão ali para jogar contra você ou ficar toda hora te apontando defeito, enchendo de paciência, não. Eles gostam de você e vão estar do seu lado ali. Se precisar arrumar alguma coisa na história, precisar fazer alguma coisa. Não vai ser aquela coisa. Muito difícil isso acontecer. Algumas mesas muito específicas, se for um grupo muito exigente, mas aí pô, geralmente não tem isso. Você tem essa liberdade para você administrar isso aí, a questão dos erros, a questão dos acertos, conversar. Fala, pessoal, eu acabei errando isso aqui e tal, mas vamos corrigir aqui na próxima cena. E ou senão, se você nem viu também, o jogador te corrigiu. Fala, mas isso aí não era uma rolagem com vantagem se acontecesse isso? Fala, não, beleza, tal. Então os próprios jogadores vão estar te ajudando ali a construir e a não errar tanto nesses pontos. E quando acontecer de você errar e algum jogador te corrigir, porque com certeza pode acontecer de um jogador aparecer e ele saber mais do sistema do que até você, porque você como mestre vai estar ocupado ali fazendo um monte de coisas, criando coisas, aprendendo técnicas de mestrar e tal, e aí você vai ver que às vezes uma regrinha do sistema ali que o jogador que ficou só de ler o livro do jogador ali pegou e você não pegou, então ele tá ali até para te ajudar a te falar, ó, pô, essa regra lá no livro falava assim, vamos usar ela, vamos usar adaptada, aí você fala, não, beleza, era assim mesmo, vamos usar, e aí você segue, mas sempre pensando que os jogadores estarão do seu lado, eles estão ali para ser seus amigos, para vocês se divertirem junto. Mesmo que for uma mesa paga de RPG, mesmo assim, as pessoas que estão ali como seus clientes, né, jogando com você, eles irão também estar ali com uma certa disposição, porque todo mundo sabe que o RPG é um jogo mais aberto, você vai conseguir entregar ainda uma coisa de qualidade, um jogo de qualidade, e com uns pequenos errinhos que possam vir a acontecer. Porque, como eu falei, não tem roteiro no RPG, as coisas vão acontecendo e você tem que ter só essa habilidade de ir gerenciando o que vai acontecendo para diminuir esses erros, mas eles vão acontecer. E os jogadores vão acabar entendendo sempre o que acontecer. Mas para que tudo isso, essa percepção dos jogadores, essa aceitação e sua também para poder melhorar como mestre, tudo isso tem uma coisa que tem que estar por trás. Você tem que ser honesto, porque você nunca deve subestimar o poder de ser honesto com seus jogadores. Então você tem que sempre estar pensando em como ser o mais honesto possível com seus jogadores, principalmente quanto ao seu nível de experiência como mestre. Se você estiver começando um novo jogo com pessoas que você não conhece, às vezes pela internet, achou pessoas, seja claro na sessão 0, numa sessão que vocês encontrarem antes de jogar o RPG mesmo, e comente o nível que você acha que você está como mestre. Se você já mestra há bastante tempo, se você está começando agora, está começando a entender como é que funciona. Às vezes tem um jogador mais experiente, ele pode te dar umas dicas de onde você está indo, qual que é o caminho. Você vai acompanhando aqui meus conteúdos também, vai seguindo. Mas deixe isso claro para os jogadores. Ó, pessoal, estou começando agora a mestrar, então pode ser que tenha alguns erros, eu posso ficar meio perdido, beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá então. Não, já mestra há muito tempo, então o jogo vai ser talvez mais na base da improvisação aqui, então pode ser que alguma coisa não fique tão ligada uma na outra, mas no fim das contas a gente vai conseguir diversão. Então, isso que importa. Ou se for um grupo mais fechado, já voltado para a narrativa, um grupo que gosta de uma história fechadinha,
Aí você vai comentar, beleza, pessoal, mas para a gente conseguir isso, a gente vai ter que usar tal técnica para conseguir escrever alguns módulos, seguir algumas partes ali na linha do trem, para poder, a linha do trem é seguir a história que está realmente escrita, alguns grupos. A gente vai poder conversar disso aqui mais para frente, mas por enquanto vamos deixar aqui mais simples. Mas então você tem que ser honesto com os seus jogadores sobre principalmente a sua experiência. Se você estiver começando, fala que está começando. Se você estiver mais avançado, fala que está mais avançado e que está estudando também. Se estiver estudando aqui a arte mestrar, você também avisa e fala, pessoal, eu também estou acompanhando lá, se vocês quiserem saber mais também. E aí vai indo, que com certeza vai ter, quando tem essa honestidade aí no grupo, com certeza vai ter ali uma aceitação maior e o pessoal vai entender o seu nível. Agora, se você chegar não sendo muito honesto, falando que é um puta de um mestre que já mestra há muito tempo e entregar uma coisa mais ou menos, o pessoal vai falar, pô, tem coisa aí, tem. Ou ao contrário também, se falar que é iniciante, aí não, né? Se o pessoal tiver com a expectativa baixa, você entregar alguma coisa mais alta, beleza. Mas ao contrário que é meio ruim. Então seja honesto com os jogadores para não ter esse perigo. E quando você for buscar os jogadores para sua mesa de RPG, se for a primeira ou se for uma outra que já mestrou antes, certifique-se de que eles estão realmente interessados na proposta de jogo que você está mostrando. Claro que você vai conseguir fazer alguns ajustes para poder adequar melhor ao grupo, de acordo com o que eles tiveram, mas se for muito diferente, se o jogador que você achou for muito diferente dos outros, da proposta que você está colocando para a mesa, pode dar muito problema lá na frente. Então você tem que achar jogadores já que estão predispostos a se divertir e a jogar a proposta que você está colocando. E se você coloca ali, beleza, vou jogar um RPG que é totalmente Dungeon Crawler, ou seja, aquele RPGzão que você entra na masmorra, sai matando monstros, sai catando tesouro, matando monstro, catando tesouro, e assim você não tem muita história. Você quer jogar você propôs tudo isso, vai usar uma masmorra lá bem conhecida e tal. Aí chega um jogador que está com uma outra ideia, ele tá querendo jogar uma campanha mais profunda, socialmente, nas tramas, tudo. Aí você vai começar a encontrar um certo problema, porque vai ter um certo desligamento do que era para ser. O jogador pode até que tentar aceitar ali a sua proposta, mas não vai ser 100% que ele quer. Então é interessante você já deixar, já certificar que os jogadores querem fazer parte daquela história. Fala, pessoal, o mundo vai ser aqui, então a gente vai trabalhar nesse universo aqui, beleza? Tudo bem? E você tem que também pensar aqui, já deixando uma dica mais aqui, que tem muito jogador, se você como mestre de RPG, tem muito jogador de RPG por aí, então, perto da quantidade de mestres, os mestres são bem mais escassos do que jogadores. Então, caso o jogador esteja tendo uma resistência muito grande para entrar na sua mesa, talvez não seja o jogador ideal. Você pode até fomentar com ele isso, não tem como você jogar nessa mesa, porque você está com uma expectativa muito diferente, pelo que a gente conversou, pelo que você já mostrou em algumas sessões. Então, com certeza ele vai ter alguma outra mesa para ele jogar e você vai ter jogadores, com muito mais certeza, em abundância para poder preencher aquela vaga, ou você deixa sem também. Aí você vê. O que você não pode tentar fazer é empurrar jogo goela abaixo de alguém que não quer. E isso se torna um pouquinho mais difícil de manejar quando é mesa presencial e com amigos já, pessoas próximas. Você juntou com 3 amigos ali para jogar e um deles não está tão afim da sua proposta, então você vai começar a ter que empurrar a história para ele, forçar, e aí vai começar a dar um certo problema. Então, se ele não estiver aberto a se adaptar com a sua história, ou você não quiser mudar totalmente a sua proposta para aquele jogador, por exemplo, às vezes os outros estão mais abertos, você quer manter aquele jogador, você muda toda a história e coloca nas expectativas daquele jogador. Mas se não tiver nessa linha, então é importante você ir pensando e escolher os melhores jogadores para você conseguir campanhas de alto nível com todo mundo se envolvido ali realmente com vontade de jogar. A dica de número 6 dessas 7 que eu falei que ia deixar nesse vídeo para você, espero que com essas 5 você já esteja tendo uma visão aí totalmente diferente da arte de mestrar RPG. Se você for começar agora, se você já mestra, que também tenha expandido a sua lista aí mental, a sua percepção sobre mestrar RPG. Mas essa sexta e a sétima que vem depois também são extremamente valiosas e que você deve muito se atentar na hora de mestrar RPG. E essa é que você não deve comparar os seus jogos com streams de RPG. As streams de RPG vêm ganhando muito espaço cada dia que passa, no Brasil, no mundo. A gente vê mesas surgindo aí quase a todo dia. E esses streams nada mais são do que as pessoas que se reúnem para poder jogar RPG e elas fazem a transmissão desse jogo através de plataformas como a Twitch, o próprio YouTube. Você vai ver essas pessoas jogando e vai ver geralmente elas nas telinhas assim quadradinhas, no mapa onde elas estão, e elas irão jogar ali como se fosse um entretenimento, um filme que você está assistindo. Você vai participar daquela história como um espectador. E geralmente é isso que um stream de RPG se propõe a mostrar. Porém, muitas das streams que existem, as maiores principalmente, elas têm um certo teor de arte, um certo teor de organização para tornar o show ali mais atrativo, porque a stream ela é um show.
Ela não é uma mesa de RPG padrão, ela é um RPG, porém ela é um show também. Ela tem um papel de te manter ali atento, te manter preso, assistindo, entendendo a história. Então não tem como correr muito solto a stream igual o RPG corre, às vezes uma história mais aberta. Às vezes os jogadores se combinam antes, tem toda uma questão que os jogadores às vezes já são mais voltados para a interpretação, são já atores, são jogadores que já têm uma viés ali do teatro, então eles colocam ali, é um trabalho de streamar mesas, que com certeza é muito bom, é muito valorizado, eu gosto bastante. Mas você tem que entender que você não tem que se comparar com aqueles streamers, principalmente os maiores, que tem ali muita descrição, às vezes tem textos criados muito grandes. Então você comece pequeno, comece na sua, tente evoluir pensando sempre em você mesmo, como que foi a sua última sessão de RPG com o seu grupo, e aí você vai progredindo e conseguindo sempre o seu melhor. Não tente se comparar aí com mestres maiores, mestres aí de streams grandes, porque eles usam técnicas às vezes de mestrar que você ainda não sabe. Eles têm também às vezes um certo roteiro combinado com o grupo, alguns grupos, não falando que todos são assim, mas alguns podem ter. E aí vai ter todo esse ambiente, você vai jogar e fala, nossa, é tudo tão fechadinho, tudo encaixado, as emoções vêm na hora certinha e tal. Mas você às vezes deixa passar um momento de ápice, mas isso aí acontece por todos esses conjuntos aí que eu falei para você. Então não se compare, jogue, se divirta, que é o mais importante. Você tem que estar se divertindo jogar RPG. E vá adicionando aos poucos esses toques que eu vou te passando aqui, as dicas, que aí você vai se tornando um mês cada vez melhor comparado a você mesmo e no entretenimento que você entrega para o seu grupo, não com outros streams ou outros mestres de RPG por aí, beleza? E essa última aqui eu quero deixar um conselho para você, que chegou até aqui no final desse vídeo, que se você está começando a mestrar principalmente, ou se você está mestrando há pouco tempo, dê um passo de cada vez. Não tente acelerar muito assim. Dê um passo, entenda como é o processo de mestrar, comece a estudar as técnicas, vá absorvendo e aplicando tudo que você aprender. Você aprendeu alguma coisa sobre como narrar cenas de combate em florestas? Aplique isso na sua próxima sessão. Você aprendeu algo sobre como ter melhores sessões aí, exploração espacial? Coloque em prática na próxima sessão, ou no one shot, ou anote isso em algum lugar que você vai utilizar em breve. Então vá dando pequenos passos, porque com isso você vai conseguir evoluir muito o seu nível de mestragem, de acordo com você vai evoluindo passo a passo e vai escalando. Se você tentar dar um passo muito grande, às vezes você pode não alcançar o resultado que você esperava, e você pode acabar se frustrando com isso, e isso não é legal, pode ser que você até desista de mestrar por conta disso, e eu não quero isso, e também acredito que a comunidade não quer isso, porque nós temos aí, como eu disse, uma escassez de mestres bons. Existem até pessoas que se propõem a mestrar, mas não estão tão boas. Na verdade, não é nem questão delas não serem tão boas, elas não estão, porque elas às vezes não se investiram tempo ainda para poder estudar, mestrar, para poder se desenvolver como mestre, que é a própria experiência que traz isso também, além da teoria. Aqui eu trago para você bastante teoria relacionada a mestrar RPG, mas tem que estar atrelado à prática, você tem que estar mestrando, e você tem que estar vendo pessoas mestrando também, seja outro mestre, numa mesa que você joga, seja outros conselhos que eu te dou aqui diretamente, com pequenas cenas. Então você tem que estar sempre acompanhando isso dentro desse processo do aprendizado, que mestrar RPG é um aprendizado, como qualquer área. Se você estivesse aprendendo a tocar violão, se você estivesse aprendendo a, sei lá, correr, lutar alguma arte marcial, sempre é a mesma coisa. O RPG é uma habilidade que você vai desenvolver e você não tem que chegar já querendo ser o mestre fodão e tal. Você tem que ir desenvolvendo aos poucos, pegando cada passo e fortalecer bastante as suas bases, principalmente na questão de improvisação, que usa muito, a organização, conhecer os seus jogadores. São pontos que, se você fechar bem ali e aprender muito bem, com certeza você vai conduzir jogos de qualquer RPG, porque, como eu sempre falo aqui, o RPG tem uma base, que é o mestrar RPG tem uma base que é a mesma. Não importa se você está mestrando D&D, se você está mestrando Cthulhu, Blades in the Dark, Vampira Máscara, Pathfinder, Starfinder, qualquer RPG que você estiver mestrando, você vai usar essa base de mestrar RPG, que na verdade envolve uma coisa bem simples, que é jogar com pessoas, é uma atividade social, e você tem que gerar emoções nessas pessoas através da imersão para poder gerar um entretenimento. Então, não importa o cenário, não importa o sistema, que é igual um filme. O RPG é muito parecido com um filme, que os filmes têm vários gêneros, tem vários tipos de câmera, filmagem, ângulo, como é que os personagens agem, mas ele quer gerar emoção para as emoções gerar o que está ali. Então eu espero que com essas 7 dicas aqui, que eu acredito que são muito importantes para todo mestre, que tá, principalmente quem está começando e não está tão confiante sobre mestrar RPG, você vai conseguir já conduzir jogos ou chegar conduzindo jogos muito melhores e muito mais
evitando acontecer algum erro que vá tornar suas mesas aí um pouco menos atrativas, ou você vai atrasar o seu processo de desenvolvimento como mestre. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve nesse canal para a gente poder ir crescendo, expandindo e mandando conteúdo para mais pessoas. E me acompanhe também lá no Instagram para mais dicas, assim. Meu site também tem um blog com bastante conteúdo de RPG lá, rpgtips.com.br. Eu te vejo aqui num próximo vídeo para a gente poder falar mais sobre a arte de mestrar RPG, beleza? Então jogue bem para poder jogar sempre e te vejo em breve.